Apesar da chamada da nossa atividade de hoje, seja a psicologia das massas e a análise do eu, hoje é muita pretensão que nesses 15 minutos aí que o Bernard e a Joyce nos concederam, que a gente consiga fazer um jogo entre 100 anos atrás e hoje. Como o meu estilo de falar é poder retomar algumas coisas freudianas, eu decidi nesses 15 minutos dar uma pincelada no antes e depois, quem sabe, no decorrer da conversa, a gente possa linkar com algumas coisas que o Alírio já trouxe sobre os fenômenos das massas e do indivíduo no século XXI, 2020, com todas as particularidades desse ano, particularmente denso, contundente e desafiador para todos nós. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo discernir para vocês algumas pinceladas do como é que eu entendo que a psicologia das massas e a análise do eu, ele vai entrar no pensamento freudiano, como é que ele vai se desdobrar no pensamento freudiano, e a partir disso, o que a gente vai poder costurar no que eu consigo falar agora e o que a gente vai seguir falando depois. Evidentemente, esse texto de 21, como tudo na obra freudiana, nós temos meio que o compromisso aí de olhar o que está acontecendo com o pensamento freudiano, ou imaginarmos o que está acontecendo, podermos olhar como é que o Freud está inserido no seu meio cultural e como é que o Freud está lidando com a clínica, já que clínica, cultura e o processo autoanalítico interminável do Freud está sempre envolvido nas suas reformulações, no que eu chamo, em alguns momentos, de inconfidências. O Psicologia das Massas ele tem uma pré-história pontual. Eu vou ser pontual porque temos que pensar algumas coisas. O que é alguma história pontual? Nós não temos como trabalhar a Psicologia das Massas no pensamento freudiano se nós não recordarmos rapidamente Totem e Tabu. Totem e Tabu, 1913, é um grande momento no pensamento freudiano, é uma grande incursão no que a gente chamaria amplamente de uma espécie de antropologia psicanalítica. O Freud vai pegar o seu grande paradigma da sua ciência, que é o complexo de Édipo, e vai fazer assim essa grande costura, que é o que ele se propõe no Psicologia das Massas, entre o individual e o coletivo. O Alírio nos dizia, ele faz questão de dizer como é que o sujeito e a cultura vão se relacionar, vão se constituir e vão se implicar mutuamente. Totem e Tabu é a primeira grande incursão, densa, complexa, o complexo de Édipo, organizando o sujeito, recalca, constitui o aparato psico-inconsciente recalcado. De outro lado, ele diz, esses são os dois grandes fundamentos das leis que sustentam a cultura. Toda essa proposição de Totem e Tabu, nós poderíamos dizer que, além de uma questão teórica, metapsicológica, clínica freudiana, ele é um texto que tem um vértice extremamente democrático. Quando Freud fala desse assassinato do pai da horda, desses filhos que matam e incorporam, e instaura uma lei de um caráter universal, uma lei a qual todos deverão estar submetidos. E toda a ligação que se dá nessa frase, para mim, que é emblemática, que é importante, que é a instauração da função simbólica. Quando Freud diz, quando o pai morto tornou-se mais forte do que o pai vivo. Isso é extremamente importante, tão importante que retorna na Psicologia das Massas, lá no capítulo 10. Então, Totem e Tabu é só para lembrar a importância disso e desse link visceral entre cultura, sujeito e como é que o complexo de Édipo vai ser o grande mediador nessas questões freudianas. Se nós chegarmos especificamente aos anos 20, já que o Psicologia das Massas, nós estamos falando dos 100 anos de publicação e os 100 anos da sua confecção, da sua estruturação. É 1920 que o Freud está construindo esse texto e está se debruçando sobre ele. O que as cartas do Freud nos dizem sobre esse tempo que eu acho que é relevante e importante? Tem 3 textos que foram costurados extremamente juntos. Eles têm um nascimento implicado, que é o Estranho, 19, o nosso congresso, toda a questão da compulsão à repetição, toda a questão do estranho ligado ao pulsional, tudo que a gente fala que o estranho é uma espécie de carta de abertura, que a pulsão de morte nasce ali e vai nascer especificamente em 1920. Mas o Estranho, o Além do Princípio do Prazer e o Psicologia das Massas, o Freud vai dizer em Carta a Ferenczi, lá pelas tantas, que ele está concluindo o Estranho, ele está rabiscando o Além do Princípio do Prazer e está se inquietando com a Psicologia das Massas. Então, esses 3 textos têm uma correlação importante de encontros e desencontros. Evidentemente, o Estranho e o Além do Princípio do Prazer têm uma conversa total, o tempo todo, um conversa com o outro, e tem todo um trabalho psico-freudiano para sustentar a grande questão da pulsão de morte que vai nascer lá em 20. 21, o Psicologia das Massas, ele vai conversar com outro texto. Aí sim tem uma conversa direta, o Alírio já nos deu algumas dicas, eu vou só pontuar para economizar tempo e a gente poder discutir. O Psicologia das Massas tem uma conversa direta com o Eu e o Id, de 23. É quase uma solução de continuidade. Tu abre a porta, em 21 e 23 o Freud segue na mesma pegada. E uma pegada extremamente importante, porque assim, em 23 ele vai dar para o eu
e vai pagar uma dívida simbólica que ele tem com o eu. Eu costumo brincar, quando falo com o texto freudiano, o Freud deve uma metapsicologia para o eu desde o projeto. Lá no projeto, é a primeira vez que o Freud fala de um eu que tem a função de inibir processos psíquicos primários, toda a importância do eu, mas o Freud vai trabalhar o eu de 95 até 23, sem que esse eu cumpra a sua função metapsicológica. Tem que ter uma topografia, tem que ter dinâmica e tem que ter economia. O eu não tem tópica. A tópica só nasce de forma explícita em 23. Então, o Freud vai quitar a sua dívida, de alguma forma, com o eu, dando sua concepção metapsicológica a partir de 23. Eu quero sinalizar algumas coisas importantes do texto de 21, que é o nosso objeto de estudo. Esses links que eu citei é para nos situarmos e compreendermos como é que ele vai se interagir. Quando a gente vai olhar o texto especificamente, eu vou ressaltar alguns capítulos. São 10, 12 capítulos, tem um pós-escrito, então é um livro. E um livro não se fala em 15 minutos, seria uma aberração nós acharmos que teríamos competência para tanto. Mas temos que citar algumas coisas importantes. O grande interlocutor do Freud, e que apesar de ser um sujeito polêmico, com algumas questões de ser conservador, com algumas questões discutível de quem é esse sujeito, é o Le Bon, mas o Le Bon tem um livro que vai ser o grande interlocutor do Freud, que é a Psicologia das Massas, do Le Bon, e o Le Bon é um sujeito extremamente interessante no que diz respeito às questões freudianas. E o Freud vai usar todo o primeiro capítulo do livro para conversar algumas coisas com o Le Bon, um livro de 1895. Né? O Le Bon, quando escreve esse livro, a psicanálise estava nas suas origens. O Freud estava lá no projeto, estudo sobre histeria, as afasias, e o Le Bon escreve esse livro, onde ele vai dar algumas características das massas, extremamente interessante, me parece extremamente contemporâneas. Em alguns momentos desse capítulo, a gente fica em dúvida. O que é o Freud falando, o que é Le Bon? Freud põe aspas, mas os textos ficam tão longos que eu tenho que voltar e ler para ver quem está falando o quê. Porque o Le Bon vai falando algumas coisas do desconhecido, de um inconsciente amplamente falando, ele vai dizendo como é que as massas lidam com a verdade, ele diz as massas não suportam a verdade, ele diz as massas querem as certezas. Então, o que tudo isso vai ser desembocar naquilo que o Alírio falava, nas questões narcísicas importantes entre o indivíduo e a cultura. Então, ler Le Bon, rapidamente pelo menos, é uma grande recomendação para que a gente possa entender quem é o grande interlocutor freudiano. Claro que o Freud vai dizer que o Le Bon tinha tudo aquilo, mas o Le Bon não tinha uma teoria libidinal. Todo o Psicologia das Massas é os destinos da libido, né? Inclusive, uma questão que é imprescindível que a gente levante quando a gente lê Psicologia das Massas, que é essa particularidade. Eu acabei de dizer para vocês que ele está imbricado com 4 grandes textos, né? E esses 4 grandes textos, eles estão em cima do conceito de pulsão de morte. Eles têm como grande diferencial esse construto teórico que faz a grande virada de 20. Paradoxalmente, no Psicologia das Massas, a pulsão de morte não aparece. Meramente numa nota de rodapé, que o Freud diz, olha, em algum momento eu escrevi um livrinho sobre a pulsão de morte que tem a ver com a destrutividade humana. É o que ele coloca, né? A pulsão de morte só volta e volta com toda a sua proeminência em 23. Em 23, ela ganha status importantes na nova tópica, vai se ligar depois com o masoquismo e todas essas questões. Então, de alguma forma, tem uma falta importante, que é uma compreensão inevitável. Nós não podemos compreender a Psicologia das Massas só pela teoria libidinal. A teoria libidinal que o Freud está usando aqui, ela é idêntica à de 14, libido do eu versus libido objetal. Né, que é importante, é significativa, toda a questão narcísica, mas toda a questão que o Alírio também pincelou rapidamente, das questões populistas, das lideranças, das questões, pela teoria libidinal, é apenas uma parte da história. Essa libido ela vai carrear junto consigo enquanto da destrutividade da pulsão de morte, e nós temos a obrigação de ler isso para poder implicar como é que essas figuras vão se desenvolver na história dos povos, do indivíduo e da Constituição. Bom, o capítulo 5º, eu quero ressaltar, do 1 eu vou falar para o 5º, porque eu estou pensando alguns, o capítulo 5º é importante, onde o Freud se atreve a olhar igreja e exército como 2 grandes organizações da sua época e do seu tempo. Ele vai fazer uma análise que a gente pode chamar vertical, do comandante em relação aos comandados, ou de Cristo em relação aos seus fiéis, e faz uma análise vertical, como é que essas figuras circulam entre si. Como ele termina esse capítulo, eu recomendo uma leitura. Ali o Freud fala da intolerância e da crueldade. Ele diz, essa intolerância, essa crueldade típica da igreja no auge dos seus poderes e todas as guerras que a igreja fez em nome de Cristo, ele diz, talvez essa intolerância, essa crueldade está sendo captada pelos movimentos, seja socialista da Rússia, a forma, o jeito, os ambientes antidemocráticos. Então, tolerância e crueldade está posto como movimentos
antidemocráticos, e o Freud ressalta ali como uma questão importante. O capítulo 7º, eu já estou meu tempo esgotando, o Alírio falou algumas coisas, a questão da identificação, é um momento de chegada de algo que o Freud vem construindo desde as cartas a Fliss, né? Então, se nós tivéssemos que escolher 2 grandes momentos do conceito de identificação, indiscutivelmente é o capítulo 7º, com a famosa definição, é o mais primitivo laço emocional, é anterior a qualquer tipo de escolha de objeto, e isso vai ser reeditado no Eu e no Id, quando Freud vai voltar a falar das identificações. Então, esses 2 trabalhos, eles dão uma espécie de conclusão do pensamento freudiano sobre a identificação e, evidentemente, sobre a constituição do eu. Seja por questões minhas ou do Alírio, o eu sempre fica de fora, né? Talvez porque o eu seja a parte mais conhecida por nós, enquanto a psicanálise do sujeito e do indivíduo, mas esse eu que é esse precipitado de catexias, objetais abandonados, que contém as histórias dessas identificações, isso está posto entre Psicologia das Massas e o Eu e o Id. Então, esses 2 textos conversam entre si. Eu vou dar um último assinalamento, que os meus 3 minutos acho que já esgotaram, mas eu não poderia terminar sem conversar com vocês. A Cíntia disse que me dá meio minuto, eu quero meu meio minuto agora, que é quando Freud fala de estar amando hipnose. É uma pergunta importante essa, sim, porque a pergunta que a gente poderia se fazer, por que o Freud vai resgatar a hipnose? A hipnose ele abandonou lá quando ele estava em Benhai, quando ele foi em método catártico, em 97, ele avançou, ele retoma a hipnose por quê? Aí sim eu acho que a hipnose tem uma contribuição fantástica enquanto metáfora, porque a hipnose tem a ver com 4 grandes palavras, conceitos, que merecem tratados de estudos importantes e significativos. São palavras significativas, emblemáticas. Eu quero deixá-la como último registro para vocês, porque elas merecem ser lidas, trabalhadas e estudadas para o nosso congresso. Quando o Freud fala dessa relação do eu, dos ideais, com as suas funções críticas ou não, e ele fala de fascínio, sacrifício, devoção e autossacrifício. Essas 4 grandes palavras, elas formam no seu conjunto toda uma questão que tem a ver com o lugar que o hipnotizador ocupa. O hipnotizador, o Freud faz questão de frisar, o hipnotizador enquanto uma liderança que capta esse processo identificatório, ele prescinde da vida sexual direta. Ele tem um outro poder, que é esse poder de condução, de submissão e de deixar o outro subjugado a um poder que a gente poderia, uma palavra que tem surgido tanto no nosso tempo, esse jogo entre servidão dita voluntária, entre aspas, ou ainda servidão involuntária, que eu acho que é um tema que a gente pode trabalhar esse quesito no que diz respeito a uma preocupação que a psicanálise deve ter com os chamados trabalhos home office. O que significa uma espécie de liberdade que pode estar ligada com uma escravidão contemporânea. Muito obrigado. Algumas pessoas trouxeram a questão da questão da hipnose como metáfora, né? E que gostariam que o Paim pudesse falar um pouquinho mais, esclarecesse mais essa questão, né? Também trouxeram a questão da servidão voluntária, 2 questões que eu acho que a gente poderia juntar para levantar. Eu vou levantar umas 3 questões para que vocês possam ir aquecendo e debatendo. Se poderia falar mais sobre as relações do jogo da servidão voluntária com o momento atual. E sobre a questão da servidão voluntária, também falar um pouco sobre servidão voluntária e involuntária. E a outra questão que surgiu é de que gostariam de ouvir de todos a relação entre a devoção ao líder e o desamparo. E depois teve uma outra pergunta, que é se a gente poderia pensar na questão da servidão relacionada ao uso excessivo dos jogos e redes de relacionamento pelas crianças e adolescentes. Bom, são algumas questões, eu vou dar alguns pitacos em cada um para a gente poder seguir conversando, depois a Silvana e a gente seguir para uma outra rodada. Uma primeira questão, a hipnose como metáfora de poder, né? Se eu anotei bem aqui. Uma das coisas importantes que eu queria também retomar do texto e que está posto, mas não está posto, né? Uma pergunta que a gente poderia se fazer é por que o Freud em nenhum momento voltou a falar no eu ideal? Ele fala o tempo todo no ideal do eu, e evidentemente que ele depois vai ligar com o super-eu, a capacidade crítica ou não desse ideal, o que ele é um herdeiro do narcisismo, né? E porque várias passagens do texto nós teríamos que questionar se o Freud está falando de um eu ideal
ou se o Freud está falando de um eu ideal transvestido de ideal do eu, né? Que tem a ver com essas questões, o Alírio falou, a Silvana falou, desse narcisismo primário que é perpetuado e reeditado na figura do líder. Por que eu estou relembrando isso para falar da questão da hipnose, a metáfora desse poder que eu entendo na minha leitura desse capítulo freudiano, que tem a ver justamente quando esse líder é colocado, se eu fosse ter uma licença de retomar isso, esse líder é colocado muito mais no lugar do meu eu ideal do que no ideal de eu propriamente dito. Se ele é colocado nesse lugar, ele é colocado num ideal extremamente narcísico, onde todas as marcas possíveis em trânsito, que ele diz lá em 14, entre o eu ideal e o ideal do eu, tem todo um trânsito que tem a ver com o reconhecimento em algum nível da capacidade de se ver com a falta, com a castração, conceitos caros e importantes para todos nós. Mesmo que nós não tenhamos falado em nenhum momento essa palavra castração, em termos de falta, presença, ausência, frustração, a Silvana fala nela quando ela fala do trabalho do luto. O trabalho do luto nada mais é do que a elaboração disso. Então, quando eu falo como metáfora, e o líder ocupando esse lugar, em um lugar que fica hiperinvestido desse poder absoluto, evidentemente, esse líder, é o que a Silvana falou, é uma reedição do pai da horda. E toda vez que nós estamos numa reedição do pai da horda, esse pai que tem a ver com a identificação primária, que Freud diz, olha, a identificação primária é com o pai da horda, da pré-história pessoal de cada um de nós. Esse pai é o único pai extremamente poderoso, direito de vida e morte sobre todos, né? Então, quando Freud resgata a hipnose, para mim ele está resgatando esse poder. Tanto que ali ele vai falar essas palavras que nós estamos resgatando, inclusive essa palavra forte, que é o fascínio. Esse fascínio que a gente pode dizer que cega o sujeito da possibilidade de questionar de onde vem esse sujeito como representante da lei, que é a grande questão freudiana, ou quando ele incorpora uma lei e uma lei própria, que eu acho que a palavra da Silvana e do Alírio vão falar um pouco disso, né? Então, o que esse hipnotizador que hipnotiza os seus súditos de tal forma que eles ficam subjugados? E que aí talvez entre no termo, que é um termo polêmico, a gente usar desde a psicanálise, o termo servidão voluntária, né? Porque, de fato, não existe servidão voluntária. Toda servidão é involuntária. É involuntária o quê? Porque o sujeito está submetido a algo que ele não sabe, mas ele está submetido. Ele está submetido, diríamos assim, no mínimo, a como o seu superego vai atuar sobre o seu eu. Então, tem uma submissão intrínseca e uma servidão. O dramático é o sujeito achar que ele tem uma liberdade que ele não tem. E quando eu citava no finalzinho da minha fala, né, o sistema de trabalho Omhoff, eu acho que é um dos grandes problemas da cultura, é o sujeito acreditar, desde o que o meio cultural lhe diz, que ele é livre, porque ele vai ser dono do próprio horário, ele vai ter condições de trabalhar, ele pode buscar os filhos na escola. O que vai acontecer, e nós sabemos, é que ele vai trabalhar 24 horas por dia, porque as demandas não vão cessar. Então, esse é um exemplo de uma servidão contemporânea, de estar subjugado com a falsa ideia que tu tem liberdade de escolha. Não, se o eu não é senhor em sua própria casa, quando falamos de servidão, nós estamos falando de ser subjugado. E subjugado é uma questão histórica que retorna em vários momentos da história da humanidade, e a nossa contemporaneidade é rica em todos os sentidos. Tem uma outra questão rápida aqui, que alguém falava da devoção e do líder e ligar com o desamparo. Eu acho que a pergunta e a resposta elas se juntam, né? Porque a necessidade de devotar-se tem, evidentemente, o Freud vai falar, e é uma expressão que o sistema religioso carrega de forma importante e significativa, né? Porque a devoção tem a ver com eu necessitar desesperadamente que alguém ocupe o lugar de ter aquilo que ninguém tem, né? Que é a grande questão assim, de como é que transitamos entre essa questão de nos vermos mais limitados do que gostaríamos, né? E eu acho que a devoção, ela encarna esse lugar que vamos pensar assim, que vivemos um momento em que as religiões proliferam de maneira extremamente assustadora, né? Nós podemos perguntar, tanto eu quanto a Silvana, nós estamos Totem e Tabu em algum momento, e em Totem e Tabu Freud define 3 grandes tipos de pensamento, que para mim são 3 grandes preciosidades. Quando ele fala do sistema animista, do pensamento animista, religioso e científico. E nós teríamos que nos questionar o quanto vivemos em tempos de pensamento animista e pensamento religioso em detrimento de um pensamento científico. O pensamento científico, talvez é o que o Alírio diria, né? É a capacidade de se haver com essa verdade que é transitória, essa verdade que sempre é portadora, entre aspas, de más notícias. Como Freud diz lá no texto da transitoriedade, né? Sabermos das nossas próprias fragilidades pode ser alguma forma de reconstrução.
Bom, e daí eu acho que tem mais algumas coisas sobre servidão e jogos, talvez a gente possa ver o que isso se passa. E eu queria só complementar minha fala com o que o Alírio estava falando a respeito do que nos implica como analista, do que nos implica enquanto a clínica psicanalítica. Eu acho, sim, nós criamos um grande problema para nós. Acho que criar problemas não é problema. O que se faz com os problemas que nós criamos? Criamos um problema que, indiscutivelmente, nós propomos aos nossos pacientes um grande recolhimento narcísico. Confinamento, isolamento dentro das suas casas, dentro das várias formas. Como vamos, à medida que avançarmos, sairmos desse lugar, é a grande questão. Inclusive, a pergunta que fica para todos nós, se nós, enquanto psicanalista, comprometido com a história da psicanálise, vamos suportar ficar à margem da história. Porque nós temos um sistema de servidão claro. Nós estamos prisioneiros, de alguma forma, do mundo virtual. Vantagens enormes. Desvantagens. Complexidades enormes. Né? Tem um quanto de servidão e de fascínio. Porque é fascinante eu estar aqui em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, eu estou em São Paulo, eu estou em Recife e estou em vários lugares do Brasil, e talvez sabe do Brasil, que eu nem posso imaginar. É fascinante. Mas nós temos que poder relativizar que isso também é fazer um pacto com o demônio. E o Freud diz que fazer o pacto com o demônio, em algum momento ele vai cobrar a dívida, e a dívida normalmente costuma ser alta. Um comentário que Freud escreveu, que a primeira vítima de guerra é a verdade. Será que a primeira vítima desta pandemia também é a verdade? Uma colega que traz uma questão que é no sentido de pensarmos mais sobre o crescimento de lideranças fanáticas e preconceituosas no mundo contemporâneo. O que vocês pensam? Uma pergunta, é possível fazer uma analogia entre o medo / pânico que Freud trata no Psicologia das Massas, em que ele diz que frente ao medo, as ligações afetivas se enfraquecem, e de forma análoga, frente à pandemia, que faz com que as pessoas não se solidarizem e passem atitudes narcísicas, negando-se ao uso de máscara, por exemplo. O que vocês pensam? Um comentário de um colega sobre a atração hipnótica do mal, como descreve Meltzer, e do esforço que temos que fazer para não regredir como a massa. E acho que, por último, só tem mais uma aqui que eu acho que finaliza aqui. Gostaria de ouvi-los sobre a ausência de memória das massas. Até meses atrás, no Brasil, uma massa se mantinha fiel a um líder carismático. Hoje, essa mesma massa incrementa o apoio ao presidente. Não, eu vou ser breve, nós estamos próximos aí. Eu vou talvez citar assim, um eixo único para tentar falar de tudo isso. Né? Acho que já falamos várias vezes sobre essa questão, né? E indiscutivelmente nós estamos discutindo o tempo todo, né, esse jogo entre desamparo e narcisismo. Né? A questão do desamparo é a grande questão. A psicanálise nasce com isso. Né? Eu que me debruço em algumas questões freudianas, eu adoro quando Freud, lá em 95, no projeto, diz que o desamparo é a fonte de todos os motivos morais e éticos da constituição do sujeito. Claro, o desamparo enquanto eu possa me confrontar com ele e poder contar com as questões narcísicas enquanto protetoras, transformadoras, na palavra que a Silvana usou várias vezes, nesse trabalho incansável que é o trabalho do luto. Né? Então, de alguma forma, se nós fôssemos pegar um fator divisor disso, de como é que vamos lidar com essas questões, volta sempre a questão do desamparo, e aí, evidentemente, aquilo que o Freud retoma, e que parece que é bem importante nesse sentido, quando ele escreve lá em 27, Dostoiévski, o parricídio, ele retoma uma parte dos irmãos Karamazov, que é aquela máxima, né, do Ivan, que diz: se Deus está morto, tudo é permitido. Né? E o que o Freud vai trabalhar a partir dali, ele diz: não, se Deus está morto, nós mudamos uma lógica de sairmos do lugar que eu não mato o outro não por temor a Deus, mas que eu não devo matar o outro porque o outro é um semelhante com quem eu convivo, etc. Talvez seria toda essa questão que o Freud deixa implícita em Psicologia das Massas, que é a necessidade das massas de saírem de uma questão tão vertical, dessas lideranças que ocupam um lugar que sempre é muito tentador,
ocupar um lugar majestoso da sua majestade o bebê, usando uma expressão do texto do Narcisismo, e termos algo mais horizontal, aonde cada um de nós possa se implicar muito mais nisso. Porque essa acho que é a grande questão dramática para as massas, que é prescindir desse líder, né? De prescindir desse lugar de alguém que vai ocupar e vai ser alguém que vai ter, que acho que entra um pouco esse jogo, né? Nada é mais sedutor para um grupo, para uma massa, poder ter alguém que ocupe esse lugar da plenitude perdida, né? Que o tempo todo nós estamos jogando com a história de uma plenitude perdida e o que fizemos com isso, né? E ter memória, se eu compreendo a pergunta, ter memória é o que nos resgata da possibilidade desse ir e vir, né? Todos nós, pela talvez fragilidade das nossas memórias, já que falamos tanto em pandemia, talvez só agora nós podemos estar ressignificando como humanidade a gripe espanhola, né? Nós não podemos nos ocupar disso durante 100 anos e tratávamos isso só como um fato histórico, como muito das histórias, como se a história não se repetisse. Inclusive nós, analistas, que trabalhamos com a história, com o fenômeno da repetição, com a compulsão à repetição, né? Nunca nos ocupamos tanto desses fatos, né? Eu mesmo, quando falo sobre esses fatos históricos, digo que eu sabia da gripe espanhola e me ocupava dela, enquanto a morte da Sofia. Agora, sabia de toda a complexidade, quantos milhões de mortos houveram, que no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes áreas portuárias, houveram mortes em grandes quantidades, dramaticamente, né? E que isso é importante para a gente saber que, apesar de toda a evolução, de tudo que desenvolvemos, nós continuamos tendo que nos perguntar como fazer coisas básicas para cuidar de nós e do outro. E só queria finalizar que acho que o Freud lá também deixa sinalizado no texto que tem uma diferença fundamental entre laços libidinais e laços emocionais. Todo laço libidinal todo laço emocional está assentado no laço libidinal, mas todo laço libidinal não implica necessariamente no laço emocional. O laço emocional tem a ver com a qualidade desse laço, com o trabalho psíquico do encontro, que talvez seja o mundo virtual pode nos dar laços libidinais, mas ele vai falhar e muito na possibilidade de nos dar laços emocionais.